Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça bendita do Senhor Jesus seja com cada um de nós na manhã deste dia. Manhã de domingo, a chuva deu uma trégua, mas o clima ainda está um pouco carregado. Louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de mais um domingo participar de uma classe de estudo bíblico. Escola dominical, como o nome diz, é uma escola, mas é diferenciada de qualquer outra escola. Alguém já me perguntou, falou, pastor, a escola dominical a gente só estuda, quando é que nós vamos receber o diploma? É a coroa da justiça que já está reservada para você, é na glória. Então na glória você receberá lá o diploma. Ele já foi dado, mas aí vai ser finalizado lá na glória. Então fica tranquilo quanto a isso. Então é uma escola que nós estamos aqui aprendendo até Cristo voltar, ou então até quando Ele nos chamar. Então sejam todos mais uma vez bem-vindos. Irmãos, eu quero agradecer o presbítero Isaac, que domingo passado nos substituiu aqui na classe, corajosamente, foi um desafio, mas nós assistimos lá depois a aula e quero parabenizá-lo de público pela excelente aula, fidelidade da exposição do texto. Presbítero Isaac, que o Senhor Deus continue te abençoando, meu irmão. Falou sobre o verdadeiro amor. Se tivesse que dar uma prova hoje, de uma pergunta só do que ele falou semana passada. Quem estava aqui semana passada? Levanta a mão. Isso. Então, se fosse um teste hoje, para ver se vocês afixaram alguma coisa. Ele expôs a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vocês lembram disso? E ali trata sobre o amor, não é isso? Ele citou aqui que naquele capítulo, Paulo repete várias vezes a palavra amor. Vocês lembram quantas vezes a palavra amor é repetido no primeiro capítulo de Coríntios 13? Na verdade, na primeira carta, no capítulo 13. Quantas vezes? Quem respondeu? Olha o Alan aí, 8 vezes, tá vendo, presbítero? Prestou atenção. Às vezes são detalhes que a gente deixa passar despercebido. Fala, pastor, qual a importância disso? É porque quer dar uma ênfase. 8 vezes. Eu estou falando isso porque nós tivemos aqui uma aula de teologia, curso de capacitação, e na prática de pregação, o presbítero Isaac fez uma exposição desse texto. E, curiosamente, a hora que ele estava pregando aqui, ele falou isso. Meus irmãos, vocês já contaram quantas vezes aparece a palavra amor no capítulo 13 de 1 Coríntios? Nem eu tinha contado. E aí eu falei assim, olha... E aí quando ele falou, eu fui lá conferir. Porque eu sou Tomé, eu tenho que ver para crer. Estou brincando. Mas para exatamente ver isso, e está lá, meus irmãos. Então, parabéns, Alan, depois você recebe o prêmio aí do presbítero Isaac. Oi? É igual as mulheres de Bereia, analisando, é isso aí, está certo. Sim, Paulo. A aula dele. Pois é, aí. Paulo está dizendo aqui, de público aqui, dizendo que a aula foi muito boa e edificante. Então, mais uma vez, parabéns. Irmãos, então vamos retomar as nossas aulas aqui sobre a carta de Zacarias. Então eu quero... nós temos aqui nós temos visitantes pela primeira vez na escola dominical? Sim, não é isso? Não é a primeira vez na igreja, né? Mas é a primeira vez na escola dominical. A nossa irmã Luciana e Felipe, que são nossos vizinhos aqui. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Felipe, você está com quantos anos? 14? Felipe, nós temos uma classe exclusiva para você ali. O diácono te auxilia lá, que aí é da faixa etária sua. Quer ir lá? Pronto. Marcos, leva ele na classe lá do Robson com a Ludmila. Deus te abençoe lá, Felipe. Alguém mais pela primeira vez? Estou vendo um jovem simpático lá atrás. É a primeira vez na escola dominical? Na igreja não. Qual o seu nome mesmo? Isaac. Isaac é o esposo da Isadora? É isso. Cadê a Isadora? Subiu com as crianças? Tá. Tá bom. Isaac e Luciana. A escola dominical é diferente de culto público, que só o pastor prega, fala e as pessoas têm que ouvir, se tiver alguma dúvida, depois conversar no privado. Aqui não. Aqui nós vamos dar aula, se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pode dar opinião, pode até discordar.
Estamos aqui bem tranquilos, mas o objetivo nosso é aprender o que o texto diz. Então nós vamos analisar o texto. Então, como vocês estão vindo pela primeira vez na escola dominical, nós já estamos finalizando o capítulo 1. Nós propomos para a igreja aqui estudar todo o livro do profeta Zacarias. São 14 capítulos. Mas ainda estamos no capítulo 1. Com calma, fizemos aqui um panorama do livro, identificando aí o autor, a família do autor e o propósito da escrita do autor. E agora nós entramos no texto, que são aquelas visões que Deus deu ao profeta sobre o seu povo. Então, o profeta Zacarias é um profeta pós-exílio. Vocês lembram disso? A escrita dele está no ano de 520 aproximadamente, antes do nascimento do Senhor Jesus. O cativeiro babilônico já havia passado 70 anos de disciplina da parte do Senhor Deus. Agora eles retornaram para Jerusalém, a cidade está em ruína, o templo destruído e o povo desmotivado. E então o Senhor Deus levanta o profeta para dar uma palavra para o povo, dizendo: eu sou Deus de vocês e não abandonei vocês, apesar da disciplina que vocês sofreram. E mais, conte comigo, porque apesar dos inimigos serem maiores do que vocês, eu estou com vocês. Então, se eu estou com vocês, quem será contra vocês? Então, é uma profecia de encorajamento. E claro, o livro aponta para a esperança final, que é a vinda de Cristo no seu nascimento, a realização da sua obra e a vinda gloriosa dele na consumação do século. Então, nós estamos nesse período da história em que a profecia já se cumpriu, porque Cristo já veio, cumpriu a obra da redenção, subiu aos céus e nós estamos aguardando agora o fechar das cortinas, que é o retorno glorioso dele. E aí então estaremos para sempre com ele no novo céu e na nova terra. Nós já vimos, meus irmãos, a boa parte do capítulo 1. Hoje eu quero finalizar com vocês, que é a segunda visão. O livro tem uma introdução, a introdução é chamando o povo ao arrependimento, e o profeta tem visões que ele não entende essa visão e ele pergunta. Nós já vimos a primeira visão. Qual foi a primeira visão? Vamos lá, quem está participando da aula aí deve saber. Oi? Isso, o Sueli está dizendo ali que a primeira visão foi a visão dos cavalos. E cavalos que representam, é símbolo de alguma coisa, mas tem um cavalo em especial que tem um homem montado nele. Lembra disso? E esse homem montado nesse cavalo está num vale no meio das murteiras. Lembra disso? Que nós interpretamos que aquele homem montado no cavalo é o anjo do Senhor, que é o intercessor entre o povo e Deus. E nós vamos ver aqui no capítulo 1, nos versículos de 1 a 6, se eu não me engano, uma repetição desta palavra aqui: Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. E Senhor dos exércitos aqui é o próprio Deus. Mas nós vamos ver também anjo. E aí eu quero então talvez fazer aqui um auto de correção, porque na última aula que nós tivemos aqui, eu acho que eu não deixei muito claro essa distinção de anjo, anjo do Senhor. E eu acho que, se eu não me engano, foi a irmã Efigênia que fez uma pergunta. Porque a visão que Isaías tem é de um homem montado num cavalo vermelho. E na nossa interpretação, aquele homem é o Senhor Jesus, o anjo do Senhor. E então foi feita uma pergunta para ele. Porque na mesma visão, Zacarias vê atrás do homem montado no cavalo outros cavalos. Cavalos brancos, vermelhos e amarelo ou baios. E aí então o profeta pergunta ao homem que está montado no cavalo: quem são esses? E aí então ele responde: quem são esses? Na nossa interpretação são anjos. E aí então esses anjos são agentes do anjo do Senhor, e começa a dizer para o anjo do Senhor, dando que um relatório, que ele já percorreu a terra e a terra está em paz. Lembram disso? E aí acho que a nossa irmã Efigênia fez uma pergunta exatamente sobre isso, se quem estava falando ali era o anjo do Senhor ou era o anjo. Na verdade é melhor a gente ler o texto, né? Acompanhe aí, por gentileza.
Isaías capítulo 1, versículo de número 8. Aqui nós já passamos, tá bom, meu irmão? Só para a gente se situar e entrar aqui na segunda visão. Digo, Zacarias, capítulo 1, versículo 8. Isso. Aqui nós estamos com a tradução um pouquinho diferente. Ah, não, agora voltou lá. É isso aí. Muito bem, tá certinho. Diz lá: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então essa é a visão. Murteira, pequenos arbustos que nós interpretamos que ele está no meio do povo de Deus, e o povo está num vale profundo. Então ele está lá, presente. Versículo 9. Então perguntei: meu Senhor, quem são estes? Ele pergunta para quem? Para o homem que está montado no cavalo. Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Eles quem? Esses cavalos. E aí então, versículo 10, então respondeu o homem que estava entre as murteiras. Ok? Então acompanha o raciocínio. E disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Quem são esses? Anjos. E aí versículo 11 nos diz: eles responderam ao anjo do Senhor. O anjo do Senhor, está claro aí, está acompanhando o raciocínio? Que estava entre as murteiras e disseram: olha, nós já percorremos a terra. E aí o assunto vai, tá bom? Então isso é só para deixar claro essa distinção. Deixa eu desfocar aqui da câmera um pouquinho, você acompanha aí. Quem são os anjos? Aqui está no singular, mas anjos são mensageiros, meus irmãos. Espíritos que o Senhor Deus usa, são anjos da parte de Deus, não são anjos caídos, são agentes, são ao exemplo do que Isaías, agora Isaías viu diante do trono lá, esses que têm asas que cobrem o rosto, que cobrem os pés e que com duas voavam, agentes preparados para a realização da ordem que o Senhor Deus lhe der. Então eles estão lá. Só que o anjo do Senhor, na nossa interpretação, e não estamos sozinhos, é a manifestação única de Deus, que nós entendemos que é a segunda pessoa da Trindade, o próprio Senhor Jesus. Essa é a nossa interpretação. E nós temos aí então o Senhor dos Exércitos, do capítulo 1, do versículo 1 até o 6, se vocês fizerem uma soma aí, deixa eu ver quantas vezes aparece aí a palavra Senhor dos Exércitos. Não sei quantos aí contaram. 1, 2, 3, 4, 5... 5 a 6 vezes aqui, esta repetição da palavra Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? É o próprio Deus. Ou, numa interpretação do Antigo Testamento, no tetagrama, esta consoante, são só 4, que é o nome de Deus. Que numa tradução para facilitar a linguagem, Yahvé, ou Yahweh. Os judeus do Antigo Testamento tinham tanto zelo que eles nem pronunciavam esse nome. Depois, ao longo da história, se perdeu isso por causa da transliteração ou da tradução do nome de Deus. Hoje nós falamos Deus por causa da tradução, mas são as 4 vogais do hebraico antigo. Deus, o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos aqui porque Ele é Senhor dos seres celestiais, dos anjos, Senhor da criação, do universo, dos céus e da terra. É o soberano, é o absoluto, é aquele que tem domínio de tudo e nada foge do seu controle, aquele que levanta reis e abate reis. Senhor dos Exércitos. Yahweh. É a expressão máxima que a gente chega para tentar expressar o tetagrama.
Depois vocês fazem uma pesquisa aí sobre o nome de Deus. Há um grupo de cristãos no Brasil, chamados messiânicos, que não escreve mais Deus assim. Você já deve ter visto aí. Escreve, tem um apóstolo, não sei nem como é que chama aquilo, para poder... Como é que é? É o demudo. Tenta chegar perto disso daqui. Mas, meus irmãos, para facilitar, quando eu falo com você escrever aqui Deus, você já sabe o que é. E com isso não há nenhum respeito e falta de reverência a quem é o Senhor dos exércitos. Tá bom? Mas o judeu tinha zelo. Ele tinha temor até para escrever essas 4 consoantes aqui. Eu penso que ao longo da história nós perdemos esse temor. Mas é o que retrata lá. Então nós já vimos a primeira visão, que é o homem montado no cavalo, no meio das murteiras, num vale profundo, e os outros cavaleiros lá que nós entendemos são os agentes, os intérpretes daquilo que o anjo do Senhor disse. Mas nós temos palavra do anjo do Senhor também no finalzinho, no capítulo 1, quando ele intercede, no versículo 12, olha aí por gentileza, Zacarias 1:12. Então o anjo do Senhor respondeu. Aqui a resposta é uma resposta em tom de intercessão. E meus irmãos, interceder entre o povo e Deus, só há um mediador. Então está claro aí no versículo 12, aí ele diz: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos. Então é um intercessor, é alguém que está intercedendo pelo povo. Claro que o Senhor dos Exércitos está indignado por causa do pecado do povo, da rebeldia do povo. Mas se o Senhor dos Exércitos observar iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então tem que haver um intercessor, um mediador, um advogado que intercede, que clama, que roga. Então olha que papel maravilhoso aqui do Senhor Jesus. E aí nós já vimos dos versículos 13 até o 17 esta manifestação da intercessão. Hoje eu quero ver com vocês a segunda visão. A segunda visão, meus irmãos, é uma visão extraordinária que o profeta vai ter aqui, de chifres e ferreiros. Nós vamos ver, deixa eu ler o texto com vocês agora. Se você quiser acompanhar pela projeção, mas se você tiver uma Bíblia aí, escola dominical, é bom você ter a sua Bíblia, um bloquinho e uma caneta, que aí você pode anotar e riscar aí. Diz o texto assim: levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres, guarda o número aí, 4. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então se existem 4 chifres, agora na próxima visão 4 ferreiros. Então perguntei: que vem fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para o espalhar. Até aqui. Então essa é a segunda visão. Meus irmãos, eu fico imaginando qual o propósito dessas visões. Vocês perceberam que Zacarias é um profeta e um sacerdote também, porque ele é da linhagem sacerdotal. Mesmo ele sendo um profeta e da linhagem sacerdotal, isso não faz dele uma pessoa especial, no sentido de compreender claramente tudo as coisas de Deus. Porque ele tem visão e ele não entende, e ele faz perguntas. Não era só para ele ter a visão
E ele fala, não, já compreendi tudo, estou entendendo. Como tem aí um falso pastor na nossa época, que no púlpito começa a dizer que está ouvindo a voz de Deus, e ele, estou entendendo, e passa o recado para a comunidade. Não sei se vocês já viram isso daí. Ele já viu, ele tem ligação direta, não precisa nem de mediador, né? Ele é fonte direta com o Senhor dos Exércitos. Zacarias não. Deus está mostrando para ele algo, e ele então está sem entender, e ele faz perguntas. E meus irmãos, aqui a misericórdia do Senhor Deus, assistindo o seu servo, o profeta, e explicando para ele o significado da visão. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre a derrota dos poderes que se levantam sobre o povo de Deus. Ao longo da história, desde a época do profeta Zacarias até hoje, poderes se levantam contra o povo de Deus. Mas é só você analisar o que a Bíblia diz, que toda vez que poderes tentam se levantar para destruir o povo de Deus, Deus derrota esses poderes. Às vezes esses poderes são levantados pelo próprio Senhor Deus, e é o próprio Senhor Deus também que abate eles. Então, nesse sentido, meus irmãos, a gente não precisa temer nada. Não estou dizendo que a gente tem que ser pacifista. Nós somos pacificadores. Mas, meus irmãos, nós sabemos que a nossa luta não é nós que lutamos por nós mesmos. Tem alguém que batalha as nossas batalhas. Ele é o Senhor dos... Essa linguagem de um guerreiro que é imbatível. Então guarda isso daí. Estou falando isso porque nós vivemos época que parece que o povo de Deus fica acuado, fica com medo, e se levantar um governo disso e daquilo, cercear a nossa liberdade. Meus irmãos, nós temos alguém que é por nós. A gente tem que confiar nisto. A gente tem que cuidar do nosso coração. Antes de você querer mudar a sociedade, ou a nação, ou o mundo, cuide do seu coração primeiro com o Senhor Deus, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Deus vai te dando os recursos para você ter as manifestações que glorificam o nome dEle, protestos para você lutar por justiça, não justiça social pura e simplesmente, mas para a ação de um mundo justo, porque o nosso Deus é um Deus justo, e Ele está atento a tudo o que está acontecendo, meus irmãos. Então, nesse sentido, nós precisamos acordar, tá bom? Então, acorda, Brasil, acorda. Vamos lá. Qual o objetivo aqui, meus irmãos? Eu não poderia perder a oportunidade. Qual o objetivo do assunto hoje? É o que eu já disse, mostrar que Deus é soberano e sempre levanta libertação para os que confiam nele. Vou repetir, nós vamos ver isso aqui hoje no texto. Deus é que manifesta a sua soberania, e é Ele que sempre levanta libertação para os que confiam nele. É Ele. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta básica aqui para vocês. Se quiser responder, pode responder. Quem aqui, na manhã deste dia, já se sentiu pequeno, impossibilitado, fraco, diante de um problema muito grande? Diante de uma situação, olha lá, querido diácono Willer lá já levantou a mão. A nossa irmã Maninha, muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos numa pequenez, e a gente fala, Senhor, se não for o Senhor aqui, fraqueza mesmo, fraqueza. Lembra disso, irmã Marília? Às vezes a gente se sente impotente, não é? Exatamente assim estava o povo de Deus na época que o profeta Zacarias é levantado. O povo de Israel, eu estou falando aqui o povo de uma nação, meus irmãos, acabaram de sair de um cativeiro de 70 anos. Vocês devem lembrar que muitos que não conheciam o primeiro templo, saíram do cativeiro voltando para lá, alegre, cantando, jubilantes, porque estavam voltando para a terra, para adorar a Deus lá na Terra Santa. Mas aqueles que viram a glória do primeiro templo, quando voltaram para lá, sabia que o templo estava destruído.
Então eles começaram a chorar, a lamentar, dizendo: como que nós vamos construir de novo o templo de Salomão, que foi construído de uma maneira tão maravilhosa? E aí, para piorar, quando eles viram a reconstrução do segundo templo, aí que eles choraram mais ainda, está dizendo: não, está inferior, não consegue chegar no patamar de beleza do primeiro. E aí até que o Senhor Deus levanta o profeta e diz: mas a glória do segundo templo, maior do que o da primeira. Vocês lembram disso? Ele era inferior na construção arquitetônica, mas não inferior na glória que haveria de ser manifestado naquele templo, templo de Zorobabel. Por quê, meus irmãos? Que glória seria aquela? Exatamente porque o anjo do Senhor, quando viesse, iria pisar naquele templo, estaria lá naquele templo, e a manifestação do Senhor dos exércitos nele encheria toda a casa, por assim dizer. E é interessante que ele está lá no templo, e todo mundo poderia pensar assim: agora o templo é importante. E aí a profecia aponta não para uma construção física, construída por mãos humanas, ainda que Deus é que mandou, mas a profecia apontava para Cristo, que é a nossa casa espiritual. Ele é o nosso templo. Então, numa vez, já falei isso aqui para vocês, ele acabou o sermão, e aí os discípulos devem ter pensado assim: ele está falando de destruir isso aqui? De novo? Nós sabemos o que é isso, já experimentamos isso no passado, vai acontecer de novo. Senhor Jesus, veja que pedras, construção. E aí o Senhor Jesus dá uma palavra assim assustadora para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Na mente deles era o seguinte: então, se vai ser destruído, isso é o fim do mundo. E aí surge então o sermão escatológico do Senhor Jesus, respondendo à pergunta do apóstolo Pedro, que disse: quando vai suceder isso? E como será? E aí nós temos o sermão escatológico, é só ler lá Mateus 24 e Marcos capítulo 13. Sim, presbítero Luiz. O microfone, por gentileza, lá, é para a gente ouvir melhor e sair também na transmissão. Sim. Sim, querido. A profecia agora da segunda casa está registrada em Ageu capítulo 2, versículo o profeta 9. Ageu, que é contemporâneo lá. Muito bem, muito obrigado, presbítero Luiz. Bem lembrado, meu irmão. Então, vocês já responderam aí, né? Que já se sentiram fraco, o povo de Deus estava desta maneira, mas, irmãos, Deus estava com esse povo. Deus mostrou para esse povo uma visão de fortalecimento. É o que nós vamos ver hoje. A visão do profeta Zacarias é para mostrar para o povo: eu estou aqui, eu é que protejo vocês e fortaleço vocês, apesar da fraqueza de vocês. Então isso é bom para nós. Saber que de vez em quando a dúvida bate, as incertezas, o desânimo, a ansiedade, mas Deus está lá. Vamos lá para o nosso texto então, irmãos. Vamos ver aqui as interpretações. O que é que Zacarias vê? Bom, ele vê 4 chifres. 4? Eita, deixa eu ver aqui. 4 chifres. Eu já expliquei para vocês que chifre na nossa cultura tem um outro simbolismo. Mas na Bíblia, chifre representa ou aponta para quê, meus irmãos? Oi? Poder, mas o quê? Força. Autoridades em reinos. Esse é o sentido de chifres. Então, por exemplo, você vê uma autoridade constituída que tem um poder, e ele é o chefe, oi? É um chifrudo, no sentido de que o chifre dá a ele força.
essa é a representação, meus irmãos. Desculpa aí a expressão chifrudo. É nesse sentido, porque de vez em quando tem autoridade por aí que parece que é chifrudo mesmo. Mas, leia comigo aí o texto. Deixa eu ler aí. Olha aí, versículo 18 e 19. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Pronto, então já ficou fácil aqui. Seja lá quem for, os símbolos representados por esses 4 chifres foram alguém usado para dispersar o povo de Deus. Segundo o profeta aqui, que recebeu a explicação, que dispersou Judá, Israel e Jerusalém. Bom, se a gente quiser retroceder um pouquinho antes do cativeiro babilônico, nós tivemos aí Senaqueribe comandando o reino da Assíria, e subjugou em Israel as 10 tribos do norte. E aí depois então a Síria cai e a Babilônia sobe no poder mundial, o império, no comando de Nabucodonosor. E aí então agora ele invade Judá, onde Jerusalém estava, e aí então subjuga agora aquela região, levando para o cativeiro. Então, se o profeta está tendo uma visão aqui de 4 chifres, então são 4 autoridades. Podemos interpretar a Síria, Babilônia, os Medo-Persas ou a Grécia, que aí vai vir posteriormente, nós vamos ver depois no profeta Zacarias, o império Medo-Persa vai cair e vai entrar o império greco-macedônio, que é o império de Alexandre o Grande, que vai subjugar o império Medo-Persa. Mas se a gente quiser pegar só do período dos 70 anos para frente, Babilônia, império Medo-Persa, império greco-romano, que é a Grécia, e futuramente o império romano. São 4 chifres, 4 poderes, sim. É porque na Bíblia, especialmente nas profecias escatológicas, aponta para os pontos cardeais. Número 4, norte, sul, leste e oeste. É verdade, o Apocalipse deixa isso bem claro. Só que aqui, por causa da interpretação exegética do texto, nós vamos ver aqui, esses 4 vão ser destruídos, para que um reino se levante. Deu para entender? Então aí nós não tomamos como se fossem os 4 pontos cardeais. Que defende isso. Porque o 4 tem esse simbolismo na Bíblia. Fala sobre a criação, a natureza. Mas aqui está falando de poderes constituídos, de nação. Então são impérios. Então, meus irmãos, Roma seria o último império que se levantou para tentar destruir o povo de Deus. E aí nós sabemos que o próprio Império Romano depois se curva à fé do povo de Deus. Vamos falar um pouquinho disso para frente. Quem levantou a mão aí? Sim, pode falar, diácono. Exatamente. Sim, exatamente. Deus, na verdade, deu a interpretação para Daniel, para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Isto mostra, meus irmãos, que Deus pode dar sonho ao servo dele, ou até mesmo para quem? Nabucodonosor fazia parte do povo de Deus ou não? Não, ele era um ímpio, mas a visão que ele teve foi uma visão que Deus deu, só que ninguém entendia. E aí Deus deu sabedoria para Daniel interpretar. Exatamente, William, muito bem lembrado aí. Então, esses chifres são usados para dispersar o povo de Deus. Prestaram atenção mesmo? Foram eles que Deus usou como vara de disciplina para o seu povo. Qual é a lição que nós podemos tirar aqui?
já que nós estamos numa escola dominical. Uma lição espiritual, irmãos. O povo de Deus estava sofrendo. Cativeiro, meu irmão, falta de liberdade, idoso, criança. Contudo, esse sofrimento não era por acaso. Tinha um propósito. De maneira que eu não sei explicar, meus irmãos, o Senhor Deus muitas vezes prepara para o seu povo caminhos de dor, porque Ele tem um propósito maior naquilo ali. Nós é que não entendemos o caminho do Senhor para nós. Às vezes nós criamos os nossos próprios caminhos. Lembra de Provérbios? Há caminho para o homem que parece ser bom, mas o Senhor Deus tem o caminho dele, e muitas vezes o caminho é de dor, apertado, espinhoso, difícil de passar, só passa um de cada vez. É por isso que de vez em quando você não entende, fala assim, mas eu não estou entendendo, eu sou um servo de Deus, eu faço tudo certinho, eu cuido da minha família, eu pago minhas contas, mas de repente se levanta o Senhor Deus, às vezes Ele faz isso para forjar o nosso caráter, para que o nosso caráter se assemelhe com o caráter do anjo do Senhor, que é um caráter de servo sofredor. Bom, a aplicação para nós é: temos hoje enfrentado algum tipo de chifres? Olha aí, existe alguma autoridade constituída aí que tem um poder, e isso às vezes é uma ameaça para a nossa fé? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Sistemas injustos, temos visto isso aí com muita clareza, perseguição clara, crises espirituais. Estamos numa nação que o evangelicalismo vem crescendo, mas é um outro evangelho que a gente ouve por aí, não é o evangelho puro e simples. Pessoas que parecem crescer de uma maneira que vem esmagando a classe de baixo. Gente que está revestida de uma autoridade, sabe como é que é, né? Aquelas autoridades que gostam de se vestir com a estola, com a beca, né? Que se acha o juiz último do bolo, a última cereja do bolo. Mas Deus está vendo tudo isso, meus irmãos. Sim. Microfone ali para ele, porque aí o som sai na gravação. Vai lá. Sim, meu irmão Eduardo. Pastor, eu vejo que Deus também, ele, através dos profetas, igual Jeremias e outros, né? Até mesmo João Batista, na época, falando sobre o arrependimento, Deus chamando a atenção do povo. Sim. E igual foi feito o cativeiro aí para a Babilônia, não é isso? Sim. Eu acredito que nessa parte aí Deus tem agiu e tem agido ainda hoje. Sim. Com o povo que está afastado de Deus, Deus chama através de coisas que estão acontecendo. Sim. Não é sim mesmo? mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Isso é para mostrar que, apesar da crise institucional que estamos vivendo, meus irmãos, Deus está vendo tudo isso, e é Deus que trata. Agora, Deus tem os meios dele para fazer isso. Deus tem os meios que Ele levanta, recursos na terra, para abater esses chifres que se levantam. Mas saiba que todo chifre é levantado com um propósito. O teólogo João Calvino tem uma frase que é impactante. Ele diz que quando o Senhor Deus quer punir uma nação, coloca no mais alto posto de autoridade dessa nação maus governantes. Então, se você fizer uma análise e dizer, pastor, nós estamos na nossa nação com maus governantes, o que isso significa? Nós, como povo de Deus, devemos fazer como o querido irmão Eduardo disse: coloque a boca no pó, arrependa-se, porque isso pode ser uma disciplina da parte do Senhor Deus. É dizendo, este povo nesta terra que diz que é o meu povo, me honra somente com os lábios, mas o coração está longe. E aí então vem disciplina, meus irmãos. Só que eu sei que toda disciplina
tem os ferreiros, que é o que eu quero ver aqui agora. Não ia ficar só nos chifres. Os chifres simbolizam autoridades. E os ferreiros? Vamos lá, meus irmãos. Olha aí comigo os versículos, deixa eu ver aqui. Versículos de número 20, isso, até 21. Mas deixa eu ler o 20 aí. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. E era verdade, eram autoridades que não adiantava o povo de Deus nem orar, Deus não ia ouvir a oração. Agora, estes, os ferreiros, pois vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para o espalhar. Eita, você viu como é que Deus age, meus irmãos? Ele é soberano, mas Ele age nos meios ordinários, nas coisas naturais. Se os chifres representam autoridades, agora nós temos então 4 ferreiros, que são agentes de Deus contra os 4 chifres. A gente tem que tentar interpretar agora quem são esses ferreiros, porque eles vêm para quebrar, derrubar e destruir o poder desses chifres. Se chifre aponta para poder, alguém vai quebrar esse chifre. Então, o Senhor Deus não apenas mostra, meus irmãos, o problema, mas também revela a solução. É por isso que a gente tem que confiar. Às vezes você vê só o problema, por isso que eu fiz a pergunta: alguém aqui já se sentiu pequeno diante de um grande problema? Muitos levantaram a mão dizendo que sim. Nós somos tendenciosos a olhar para o problema, falar: é grande demais, é muito forte, eu não vou conseguir. Mas você não vai conseguir mesmo, porque você é fraco, você é pequeno. Mas e o Deus que nós servimos, meus irmãos? E o Senhor dos exércitos? Então, os ferreiros são instrumentos levantados por Deus para agir. Seja lá quem for eles, são agentes de Deus para destruir. Isso mostra, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus vitorioso. É um Deus que sai para vencer e vence. Não é uma possibilidade, é certeza, meus irmãos. Não foi isso que Paulo disse aos romanos? Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vencedores por causa de um que é vencedor, que é o anjo do Senhor, Cristo. Cristo. Então note aqui um detalhe, eu creio que você já deva ter visto aí. Para cada chifre, há um ferreiro. É estratégico, não é? Não há excesso aqui de poder do inimigo que Deus não consiga enfrentar. O inimigo não é uma força em pé de igualdade com Deus. Não é, meus irmãos. Qual a lição que nós podemos tirar aqui para nós? Sempre lição espiritual. Bom, nós temos vários inimigos. O apóstolo Paulo diz que o nosso inimigo é espiritual. Nossa luta não é contra a carne. Você lutar com um ser invisível, meus irmãos, um ser invisível te acerta sem você saber, porque você não está vendo. O soco vem, não tem nem como você defender, porque, por exemplo, Paulo está aqui, eu só vou usar o exemplo, tá, Paulo? E ele está ali, eu estou aqui, de repente ele se levanta, ele vai dar um soco, ele pode até me acertar, mas pelo menos eu tento me esquivar. Agora, e se ele fosse invisível? Ele ia chegar caladinho, quando veio, eu, pum, já caí, fala, que isso? Quem me acertou aqui? Então nós precisamos de armas espirituais, meus irmãos. Então, Deus já preparou os meios para derrotar aquilo que ameaça o seu povo. Essa é a lição dessa segunda visão. Vocês não têm condição por vocês mesmos, nem visão correta de vocês, mas eu, Deus falando, já
preparei aquilo que é de derrota, que ameaça vocês, mesmo antes de vocês perceberem. Vocês não têm ideia o que o inimigo faz preparando laço, e você não vê e vai caminhando para colocar o pé lá, mas sem você saber, Deus já foi lá e quebrou o laço do passarinheiro. Eu penso que no céu, é uma questão pessoal, o Senhor Deus vai, você lembra aquele dia? Olha lá, ó. Você nem percebeu, olha lá o que ia acontecer com você, mas eu fui lá e desbaratei aquilo. Eu te livrei. Meus irmãos, quantos livramentos nós recebemos durante o dia que a gente não tem nem noção. Esse é o Deus que nós servimos, o Senhor dos exércitos. Esta palavra é palavra de encorajamento para um povo desanimado, um povo que pensa que está sozinho na terra, porque vocês lembram que a máxima aqui é: toda a terra está em paz, lembra? Mas esse povo não está em paz, porque a cidade ainda está destruída. O templo vai ser construído só depois, muito depois. Desânimo total das famílias. Vocês devem lembrar que eles ficaram tão desanimados que eles falaram assim: não vamos nos esforçar na casa do Senhor não, vamos arrumar a nossa casa. E a gente vive a nossa vidinha, vamos viver e deixar a vida nos levar. Até que Ageu é levantado. Bom, vamos lá, meus irmãos. Então, qual é a aplicação para nós? Quando pensamos, irmãos, que estamos indefesos, Deus já está trabalhando nos bastidores. Eu usei a palavra bastidor aqui, humanamente falando. Isso aqui é bom para nós em família. Às vezes nós perdemos o controle da nossa família. É filho rebelde, é um casamento em crise, é uma crise financeira, é uma doença inesperada. E às vezes, irmãos, nós nos sentimos indefesos, e isso faz com que nós tiremos os olhos de Deus e fiquemos ansiosos, preocupados, sem comer direito, sem dormir. Você conhece gente assim que está tão preocupado que nem dorme, nem se alimenta direito. O ambiente onde mora fica um ambiente desagradável, porque a pessoa ela não consegue ver o sol da justiça brilhando, ela só vê tudo cinza. Então, quando pensamos que estamos indefesos, Deus já está trabalhando nos bastidores, levantando pessoas, circunstâncias e ações que cumprem o seu propósito. Ele usa os meios naturais. Não sei se já aconteceu com vocês aqui, de vez em quando uma situação, e de repente, entre aspas, do nada, alguém dá uma palavra, alguém faz alguma coisa, aí você olha assim e fala assim: de onde que essa pessoa tirou essa ideia aí? De onde veio esse recurso? Como é que é isso? Que apoio é esse? Sem você saber, é o Senhor Deus que está agindo. É Ele que age, meus irmãos. As circunstâncias para nós não é acaso, não é coincidência, é Deus agindo. Esse povo não tinha nem ideia do que o Senhor Deus estava fazendo com eles. O que eles deveriam fazer é confiar no Senhor. E o Senhor Deus levanta os chifres, mas também levanta os ferreiros. Então, não é isso que está aí no finalzinho do versículo 21? Volta lá, olha lá o versículo 21, lá no finalzinho. Vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para o espalhar. Bom, a vitória não vem pela força humana de Israel. Eu quero deixar isso bem claro. Não foi a inteligência desse povo, não foi a capacidade estratégica desse povo, mas foi o Deus desse povo, uma intervenção divina. Meus irmãos, vocês estão vendo aí que essa nação está até hoje aí, nação de Israel. É o povo na terra diferenciado. A gente tem que reconhecer isso. Nós tivemos muitas guerras no meio desse povo, mas teve uma na história recente, chamada Guerra dos 6 Dias. Quando depois que eles retornaram para a sua terra, debaixo de muitas batalhas, países se levantaram contra a instalação desse povo de novo na terra deles. E aí eles tiveram que enfrentar nações
poderosas, com poder bélico, e eles aparentemente sem recurso ainda. Humanamente falando, era impossível eles vencerem aquela batalha. Depois vocês leiam aí a batalha dos 6 dias. Muitos dizem que ali foi o... Como é que é? Ali, ó. Sim. Espera aí, dá o microfone aqui para a irmã. Isso, para sair aqui. Vai lá. Eu me lembro direitinho desses dias que eu fiquei muito aflita, porque isso, se eu não me engano, foi em junho ou maio que aconteceu, e eu preocupada que o meu casamento estava chegando em julho. Aí a gente fica naquela tensão, o mundo vai acabar, o que será que vai acontecer? Sim. Então eu lembro direitinho desses dias. Sim. E assim fiquei maravilhada do resultado. Do resultado final. Nossa, Foi uma coisa maravilhosa. Minha irmã Marília, muitos dizem que ali houve uma intervenção divina. Oi? É. Está dando para vocês entenderem? E isso já há muito tempo depois. Oi? Pode dar para ele aí. Não tinha. Foi uma ação de Deus mesmo. Foi uma ação de Deus. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês, meus irmãos, não é algo só do passado. De maneira que eu tenho que explicar para vocês que a nação de Israel está aí até os dias de hoje, mas nós não tomamos a nação de Israel como relógio de Deus para os acontecimentos no mundo, porque nós sabemos pelos escritos do apóstolo Paulo que o Israel de Deus hoje é espiritual, é a igreja espalhada na face da terra, mas foi a este povo, ou a esse povo, que Deus nos legou a fé. E não é à toa que esse povo está aí até o dia de hoje. Por que eles ainda não foram extintos da terra? Como há uma tentativa mundial de acabar com a raça dos judeus, um ódio mundial chamado os antissemitas. E sempre esse povo surpreende o mundo. Estão aí. E eu não tenho dúvida que é um propósito do Senhor Deus para essa nação. Eu não tenho dúvida disso. Agora, a nação de Israel não é o povo exclusivo de Deus na face da terra hoje. O povo exclusivo de Deus hoje é a nação santa, o povo de propriedade exclusiva, a sacerdócio real, que é a igreja, que pode estar lá dentro da nação de Israel, alguns, mas a maioria está espalhado no mundo afora. Então, somos chamados a confiar, não a desesperar. Lembra desta frase? Somos chamados, diante do que nós estamos vendo aqui, tá bom, meus irmãos? Somos chamados a confiar em Deus e a não nos desesperar. Eu sei que de vez em quando o desespero bate. Eu sei disso. Vivemos um mundo mau, mas nós temos um Deus que está no controle da pior situação que nós, como povo de Deus, possamos viver nessa terra. Então, Deus continua a governar a história, mesmo quando tudo parece fora do controle. E Ele controla a história da família da aliança, a qual nós fazemos parte, meus irmãos. Então, o texto de hoje, viram aí? Qual é a visão? 4 chifres e 4 ferreiros. Aponta para uma esperança maior aqui. A guerra durou de 5 a 10 de junho. Veja bem. Meus irmãos, então, repetindo, o texto de hoje aponta para uma esperança maior que iria se cumprir no anjo do Senhor quando viesse e iria nascer de uma forma não convencional, e nele as profecias de Zacarias se cumpririam. E aí as profecias de Zacarias perpassam por esse anjo do Senhor, que é o Messias, que é o Senhor Jesus, e aponta para o final, mas o final ainda não chegou. Então nós estamos nesse período, meus irmãos, da história, do agir desse Deus que é o Senhor dos exércitos. O povo continua na terra, sendo disciplinados pelo Senhor, sendo chamado ao arrependimento. Se não se arrepender, Deus como Pai disciplina, porque Ele nos ama,
Mas isso não significa que nós seremos derrotados, porque ainda que se levante os chifres, os problemas da vida e da nação, Deus tem os seus ferreiros para agir. Então, resumindo aqui, porque as crianças já vão descer daqui a pouquinho. Deixa eu tentar fixar aqui para vocês. Quais são as verdades espirituais aprendidas aqui, meus irmãos? Vocês têm alguma ideia? Fala aí, pode chutar. Uma verdade, pode falar, espiritual. Pronto, dá o microfone, porque isso tem que sair na gravação aqui. Repete aí, Paulo, por gentileza. Isso é uma verdade, tá bom, meus irmãos? Ou verdades, pode falar. Está fora dos propósitos. Exato. É bom a gente ouvir isso, meus irmãos, porque esse é o Deus que nós servimos. A questão é, nós confiamos nisso? Então, Paulo, você está certíssimo. Deus controla a história da humanidade. Tudo está dentro do domínio dele, com um grande propósito que ele tem. Então, nesse sentido, se você estiver sofrendo na manhã desse dia, seja lá o que for, Deus vê essa aflição. Deus sabe. Não há aflição mais dolorosa na sua vida que Deus não possa ter um remédio para trazer alívio. Ele não vai permitir que você desista por causa desse sofrimento. Então, ele vê a sua aflição e ele controla a história, está nas mãos dele. Nós perdemos o controle, mas ele não. E mais mesmo, uma outra verdade aqui: para cada opressor, seja seu em particular, ou na sua família, ou da igreja, ou do povo de Deus, Deus tem um libertador. Claro que hoje nós sabemos quem é o libertador nosso: Cristo. Cristo. Lembra de Paulo? Antes, Saulo: por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o anjo do Senhor, a quem tu persegues. Então, meus irmãos, para cada opressor, para cada perseguidor da fé cristã, Deus tem uma ação libertadora. E, por último, a última verdade aqui, meus irmãos: o mal nunca tem a última palavra. Nós vivemos num mundo mal. Lembra da oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos a orar? Como é que é a oração? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dar-nos. Isso. Continua. Perdoe as nossas dívidas. Não nos deixeis cair em tentação, mas do mal. Que mal é esse, meus irmãos? Claro que ali é o mal maligno, porque o mundo jaz no maligno. Esse maligno que está por detrás dos chifres. Eu não tenho dúvida que de vez em quando autoridades são levantadas como autoridades chifrudas mesmos. O poder não é dos chifres, é de Deus. O finalzinho da oração lá. Então, irmãos, o mal não tem a última palavra na sua vida, na sua família, na igreja. A última palavra é do Senhor Deus. É Ele que levanta os ferreiros. Guarde isso no teu coração na hora que vier as aflições, e se vier mais abertamente perseguição. Nós temos um Deus que é por nós. Devemos confiar. Bom, eu já tirei várias aplicações aqui, mas eu queria tirar mais algumas, meus irmãos. Eu já fiz essa pergunta, mas eu vou repetir. Tenho ali 5 minutos. Quais são os chifres de hoje, meus irmãos? Entenda aí a palavra chifre no bom sentido, que está sendo gravado, tá bom? Os poderes, as forças, os reinos. E eu estou falando agora pessoal, para você. Alguém aqui que anda com medo? Talvez seja um chifre. Alguém aqui que talvez luta com o pecado e não consegue
desvencilhar, largar esse pecado? Pode ser um chifre. Sofre injustiça, pode ser um chifre. Tem alguém aqui que tem problema na família? Ou só eu, com a minha esposa? Pode ser um chifre, e talvez um grande chifre. Alguém que enfrenta enfermidade? Eu sou o pastor dessa igreja, eu sei que tem. Às vezes isso se torna um chifre. Mas, meus irmãos, quais são os ferreiros de Deus? Lembre-se, para cada chifre tem um ferreiro. Você não pode focar só nos chifres, na aflição. Você pode colocar os teus olhos nos ferreiros. Para nós hoje, o simbolismo dos ferreiros. Quem são os ferreiros de Deus hoje? Quem falou? Jesus. Pronto, a irmã Elisa ali disse Jesus. Sim, minha irmã. E esse que é o verbo de Deus, não é? Então, um dos ferreiros, a palavra de Deus, meus irmãos. Ame a lei do Senhor Deus, medite nessa lei. Pode ser um ferreiro para destruir sofismas. E isso, oração. A oração pode ser um outro ferreiro que Deus usa para poder destruir os chifres. Vocês estão entendendo? Líderes que são fiéis, que são medicina, que são remédios para a comunidade. Deus usa esses ferreiros para destruir chifres. O agir de Deus em geral, Ele usa o que Ele quiser. Ele pode usar até o diabo para poder trazer alívio para você. Eu não sei nem se eu posso falar isso, porque o diabo não traz alívio para ninguém. Mas se Deus usar ele, o povo que conta aí aquela historinha da irmã lá que estava passando necessidade, né? O outro lá que não servia a Deus levou lá uma cesta básica completa para ela. Sim. Olha lá, ó. Assim, o Lutero tem uma frase que é atribuída a ele, dizendo que ele disse assim: o diabo é o diabo de Deus. Isso. Então, meus irmãos, a lição de hoje é para confortar o nosso coração, é para trazer encorajamento. Nesse sentido, oi? É isso aí. Não é para deixar você desanimado. Então, todos nós que estamos aqui na manhã desse dia, recebemos hoje, meus irmãos, uma dose de ânimo com essa lição, assim, extraordinário. Então, se você desanimar, é porque você não está atentando para aquilo que Deus faz ou quem Ele é. Quem pegou o microfone aí? Sim, presbítero Luiz. Acredito que diante da dificuldade, Deus quer nos ensinar algo. Sim. O propósito é de ensinar e manifestar a glória dele através da nossa dele. vida. Muito bem. No meio da família, no meio da enfermidade, na perseguição que muitas vezes enfrentamos. Sim. É Deus nos ensinando. Muitas vezes nós aqui não estamos direcionados para entender o que Ele está querendo nos ensinar. Sim. E focamos muitas vezes no problema. Sim. Quando na verdade o Senhor quer que coloquemos o joelho no chão. Isso. E clamemos para que Ele venha agir. Agir. São os ferreiros que Ele deixa já à disposição aí. Muito bem, então, meus irmãos, há uma palavra aqui, o ensino central. Eu poderia usar a palavra de Paulo, né? Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Mas, meus irmãos, diante do que nós vimos aqui, nenhum problema é grande demais quando Deus entra em ação. Eu gostei dessa máxima. Nenhum, seja ele qual for, até morte. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Morte? Nós já nem vivemos mais. É Cristo que vive em nós. Aliás, nós sabemos que a nossa vida não se limita apenas a esta vida. Então, para memorizar, isso aí é para vocês, tá bom? Semana que vem eu vou perguntar se vocês guardaram aí. Zacarias capítulo 4, versículo 6, por gentileza. Só para memorizar esse versículo. Talvez o finalzinho dele. Você pode ensinar para as crianças esse versículo, tá bom? Tá lá. Eu vou falar o finalzinho que é bem mais conhecido. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. E aí vem a máxima que todo mundo conhece: não por força, nem por poder,
mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, guarde isso daí. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Ah, meus irmãos. E quem é esse Espírito? É o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Esse que não nos deixou órfão, que é o outro Consolador, que habita em nós. E que, de maneira misteriosa, nós somos templo do Espírito Santo. Desse versículo. Pois é, então, vamos ver, irmã Efigênia, ajuda a gente a lembrar aí, fala com o pessoal do louvor, para quem sabe domingo que vem a gente... É pequenininho? A senhora quer puxar ele aí então? A senhora quer puxar ele aí agora então? Ah, cadê o microfone? O William, dá o microfone para a irmã Efigênia ali. Muito bem, as crianças já chegaram aí. Sim, pode. Tá ligado o microfone? Vê aí. Ah, tá. Isso. Começa de novo agora. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Aí, benção, tá vendo? As crianças é que gostam aí para cantar. Então, tá uma dica aí de ensinar mais um louvor para as nossas crianças e também para toda a igreja. Para toda a igreja. Muito bem, meus irmãos, podemos encerrar então a nossa aula aqui. Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos, que nós passaremos para a ministração da ceia do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, Senhor dos exércitos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nós rendemos graça ao Senhor, por mais uma vez o Senhor nos mostrar esta revelação do cuidado do Senhor para nós como povo do Senhor. Pedimos ao Senhor perdão, porque muitas vezes, Senhor, o nosso coração ainda continua rebelde. Nós temos dificuldade de arrependimento, Senhor. Nós não obedecemos quando o Senhor nos pede para confiar no Senhor. Por mais que a nossa boca diz que confiamos, mas o nosso coração nos engana, Senhor. Mas queremos agradecer porque apesar de nós, o Senhor não desiste de nós. Apesar da nossa rebeldia, o Senhor é aquele que age no nosso coração, convencendo o nosso coração desta rebeldia. Porque se o Senhor não agir, não temos capacidade por nós mesmos. Então, Senhor, os ensinamentos que foram ministrados na manhã deste dia, seja na classe das crianças, dos adolescentes e aqui com os adultos. Ó Deus, que o bendito Espírito do Senhor que age nas nossas vidas, nos ajude, Senhor, a fixar esses ensinamentos, para que os ensinamentos como uma semente que caindo num terreno fértil, brote, Senhor, cresça dando frutos para a glória do Teu santo nome. Se porventura, Senhor, aqui, na manhã deste dia, nesta classe, ou talvez a quem nos ouve, vem enfrentando, Senhor, grandes dificuldades, grandes problemas, ó Deus, dê visão correta de quem o Senhor é, para que possa saber que não há nenhum problema tão grande que o Senhor não venha agir com poder e graça. Isso trazendo conforto e segurança para o coração aflito. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém.